Então, turma de números na educação básica, estamos aqui na aula 25, número 25, do dia 27 de janeiro de 2022. Na aula de hoje, a gente vai fechar o assunto números relativos, usando a nomenclatura adotada pelo Bento de Jesus Caraça. E aí, essa unidade da disciplina foi bem curtinha, né? A gente teve uma aula sobre os números relativos lá, relacionados, né, a partir do livro, né, os conceitos fundamentais de matemática. Na terça-feira a gente teve uma discussão via Moodle sobre a regra de sinal na multiplicação de números inteiros com estudantes do ensino fundamental, né, que eu pedi para vocês criarem atividades para ensinar a regra de sinais pela multiplicação de números inteiros. E hoje a gente fecha essa unidade fazendo levantando as principais questões, retomando algum ponto que vocês acham interessantes. E aí também eu vou usar um pedacinho da aula para falar sobre esse trabalho final, esse trabalho individual da disciplina, que eu chamo de imaginação pedagógica. Mas vamos falar primeiro aqui dos números inteiros ou números relativos. A gente, na segundo o Caraça, a gente faz uma abordagem mais formal, matematicamente formal, e o artigo que a gente leu, né, de Rodolfo Schintani e colegas, propõe, né, o uso de um ábaco, né, para justificar a regra dos sinais da multiplicação de números inteiros, né? Lembrando aqui que a abordagem que a gente fez aqui na aula, que é a exposição que eu fiz, é uma abordagem formal, que não é a adequada para estudantes do 7º ano, que é o momento em que esse assunto é tratado. E que a abordagem que os autores propõem não é uma abordagem formal, mas é uma abordagem que imprime algum significado para os estudantes do 7º ano, para eles entenderem por que, por exemplo, que o número negativo vezes o número negativo tem como produto um número positivo, né? Que é normalmente a regrinha mais complicada, menos intuitiva, né, para os alunos entenderem. Então, a gente está nesse pé aqui, a gente conversou um bocado lá no chat, lá no Moodle, no fórum, né, e aí, assim, do que a gente conversou lá, vocês querem trazer alguma coisa aqui para a gente debater? Oi, Jeane. Eu queria falar uma coisa antes. Pode falar? Vamos esperar a Jeane, que ela levantou a mão primeiro, Cleusa. Okay. Foi sem querer, professora. Eu estou tentando. Meu computador está travando aqui. Foi sem querer, tá? Pode deixar. Você não vai falar, não, Jeane? Não. Ô, Cleusa, então pode falar. Desculpa, Jeane, é porque hoje eu estou sem visão, tá? Eu fiz um raspagem nos olhos, aí eu estou só ouvindo vocês. É o seguinte, eu queria que você explicasse como é que seria essa apresentação pedagógica, assim, como se eu fosse uma professora do futuro, futuramente o que eu faria. Aí, quando você tiver um prazo, só me explicar como você quer que escreve. Geralmente, eu escrevo do meu jeito, e aí não é que está sendo esperado. Então, depois, se você puder explicar para mim, eu vou, ou para alguém também. Eu vou tratar, a gente vai conversar sobre isso, Cleusa, na segunda parte da aula, tá? Primeiro a gente vai fazer esse fechamento aqui dos números inteiros e aí, assim que a gente concluir essa parte, eu vou retomar o trabalho e aí explico para todo mundo, tá bom? Tá. Ok, obrigada, Sara. Obrigada a você, Cleusa. E aí, turma? Estamos aqui, ó, Ana Luísa, Cleusa, Gabriela, Guilherme, Gustavo, Jeane, Janice, Luana, Luísa,
PH, Renzo e Tamires. Que impressões ficaram para vocês? Um dos comentários lá no fórum, um aluno do noturno, da turma E, o Marcos, começou assim: essa foi a atividade mais difícil da disciplina. Eu achei curioso ele falar isso. Vocês compartilham dessa impressão dele? Oi, Guilherme. Professora, eu compartilho demais, assim. Nossa, eu fiquei muito tempo pensando, porque é muito difícil pensar em explicar alguma coisa que a gente sabe que parece que é trivial, sabe? Assim, aquilo que a gente... Parece que a gente nasceu sabendo isso, né? E é muito difícil explicar como é que funciona de uma forma didática, assim. Eu gostei da abordagem que eu coloquei do... Ai, esqueci o nome dele. Do Imenes. Mas depois que você voltou à pergunta, eu fiquei pensando de novo, assim, porque realmente não é um pouco abstrato, na verdade é muito abstrato, né? E eu fiquei pensando de novo, comecei a pensar tudo de novo, e não cheguei a nenhuma conclusão, não. Ainda, te confesso que ainda estou pensando, assim, é um desafio, assim, muito grande. É, eu aprendi de uma forma bem comum mesmo, olha, menos com menos é mais, e foi assim. Quando eu fiz estágio na prefeitura, a professora ensinava do jeito que uma menina colocou no fórum, eu não sei, não lembro quem foi mais. Daquele amigo do meu amigo, e eu já tive dificuldade porque fugia do tradicional, mas eu gostei, assim, eu achava super didático, mas não é, não. Não, e aquilo ali não condiz com a realidade, né? Eu sou amiga de dois inimigos, por exemplo. E exatamente isso que eu fiquei pensando. Alguns alunos questionaram isso, mas a professora só falou: ah, isso aqui é para ficar mais fácil. Se você não entendeu, grava assim, que positivo ficou positivo é positivo, negativo ficou negativo também. Sinais, é isso mesmo que ela falou. E ela também não soube explicar muito bem isso. Pois é, mas essa estratégia aí, né, do amigo, inimigo e tal, ela não diz respeito a números, né? Ela um apoio para você memorizar uma regra, né? Ela não dá sentido para a regra. Esse é que é o ponto, né? E a minha intenção, quando eu peço isso para vocês, é exatamente colocar vocês em confronto com essa dificuldade, porque é algo que tradicionalmente, né, eu sei que é simplesmente colocado como uma regra, que não é justificada. A justificativa que a gente tem é abstrata, né, mais formal, e talvez, né, para esse nível, sétimo ano, é menos acessível para as crianças, o que é diferente de trabalhar lá no nono ano com um pouco de abstração para tratar dos números irracionais, né? Porque, igual eu contei para vocês, historicamente esses números acontecem de forma invertida, né? Então, você usar um pouco de abstração no nono ano para falar dos irracionais é menos grave do que você usar abstração no sétimo ano para falar da regra dos sinais, que é uma regra fácil, mas que é contrassensual. Né? Então, ali os autores, né? O Rodolfo Chintani, desses autores aí, eu toda hora tenho que olhar o nome, que esse sobrenome dele é difícil, né, Chintani? Então, a ideia deles eu acho bacana, que de alguma forma justifica, né, por que o produto de dois números negativos é positivo. E a ideia era que vocês buscassem mesmo, buscassem ajuda na internet, um olhando a ideia do outro para poder evoluir e tal, porque vocês vão se deparar com esse desafio quando já não se deparam, né? Como professores. Então, para pensar agora, para não passar aperto depois. Quem mais quer dar seu depoimento aqui sobre esse desafio?
Luísa, quer falar? Fala aí pra gente. É porque eu escrevi, né, que para mim acho que para mim foi o melhor artigo que eu li, porque eu peguei ele pensando assim, nossa, eu quero muito ler, porque eu não sei por quê, né? É uma coisa que eu realmente aprendi com isso. Não só aprendi uma forma de ensinar, né? Para os meus alunos entenderem o porquê, e além de eu entender o porquê também, porque eu ia ensinar igual a professora do Guilherme falou, amigo do meu amigo é meu amigo, e também não faz sentido, porque eu posso não gostar de uma amiga da minha amiga, né? Exato. Mas eu gostei muito, achei muito interessante, teve umas horas que eu fiquei parando, assim, super pensando, e fazendo assim na minha cabeça, o ábaco na minha cabeça, e tentando entender, e eu super entendi, achei muito legal. É legal também se você... não precisa ter um ábaco, né? Porque né, tem... Ou então vocês podem produzir um ábaco, né? Fazer 2 palitinhos de churrasco no isopor e argolinhas, fácil arrumar. E brincar com isso, né? Para vocês experimentarem. A gente faz a maior diferença. Você pôr a mão na massa e experimentar aquilo ali e só ler o artigo. Experimenta depois fazer os cálculos. E a maior sacada são aquelas várias maneiras de representar o zero. Zero não é só ausência de argolinha nas hastes. Zero é a mesma quantidade de argolinhas azuis e vermelhas. Porque isso é a condição para a gente conseguir fazer multiplicação de números negativos lá segundo as autoras. Sim, de início eu até fiquei assim, tá, por que ela tá ensinando primeiro a representação do zero, né? Aí você fala, não, beleza, ok. Aí depois que você vai entender, né? Eu achei super interessante, achei muito legal e, não sei, eu gostei muito. Se eu tivesse ensinado assim, acho que eu estaria muito melhor dentro da minha cabeça essa multiplicação. Então, olha, leve isso em consideração quando você for ensinar isso, né? Que não dá para ficar só na regrinha decorada. Chegou mais gente aí, o Cleve, a Luana, o Pedro Henrique. Nós estamos aqui conversando sobre a regra dos sinais de números inteiros. Se alguém está pensando em mais estratégias para trabalhar com esse assunto. Nós já tivemos depoimentos aqui do Guilherme, da Luísa, contando sobre a experiência deles na vida escolar. E a Luísa acabou de dar um depoimento de que ela leu o artigo não só como professora, mas como aluna também, para aprender por que isso funciona, por que isso para construir um sentido, né, para essa regra dos sinais. Alguém mais quer contar para a gente? Oi, Jussara. Boa tarde. Boa tarde, Cléber. Eu achei bem interessante. Eu, por exemplo, quando eu estava na caminhada escolar, por exemplo, né, eu acho que é uma parte meio confusa quando a gente vai trabalhar como aluno, né, essa abordagem. Eu, por exemplo, tive na época grandes assim, dificuldades, até mesmo. Lembro de um professor que ele fazia como se fosse um quadro para a gente fazer os sinais, para fazer a combinação, e ele fazia isso como uma série de repetições para a gente de maneiras diferentes, até mesmo com algo manual. E isso, eu lembro, para mim, ficou registrado na minha memória, e isso foi importante para o aprendizado que a gente teve na época. Que eu lembro que era assim, uma coisa que o pessoal até brincava, nossa, é um pouco difícil, eu estou confundindo uma coisa com a outra. E eu lembro que assim, essa ficou registrada e bem marcante, sabe? E isso foi uma coisa que ficou para mim.
E é um aprendizado, assim, mecânico, né? Decore isso aí, mas sem muito sentido. Por que que isso faz sentido? Por que que é assim, né? Exato, exato. Foi algo realmente mecânico, não tem aquele sentido, por que está acontecendo, como que vai acontecer. Não fez a raiz da coisa mostrada para a gente, né? E isso eu acho, assim, na leitura do artigo, isso para mim, como a colega falou, acho que foi muito, assim, investigador, intrigante, eu achei muito válido, eu gostei muito, sabe? Eu acho que clareou muitas ideias, basicamente, eu acho que, às vezes, com a leitura, umas reflexões, até mesmo com alguma atividade proposta por você na sequência, eu acho que pode abrir novos campos, novos olhares para determinados outros assuntos e até mesmo para ampliar esse mesmo do artigo que a gente foi sugerido a leitura. E isso, gente, é uma virada importante aqui na percepção de vocês, né? Que vocês tiveram uma experiência como estudantes do 7º ano, estão relatando que não foi uma experiência significativa, né? Porque vocês simplesmente memorizaram uma regra e vocês estão dando depoimento de que isso não foi interessante do ponto de vista da relação com a matemática, né? E agora a gente está exatamente problematizando essa situação para que vocês, professores, não tenham essa mesma atitude que o professor de vocês teve. Né? É preciso fazer de uma outra forma para que os seus alunos não passem por esses dilemas, por essas dificuldades que vocês passaram como estudantes. Então, isso é uma transformação na educação, né? Uma pequena coisa que muda completamente o status, né, da educação matemática. Então, essa aula aqui é para isso, para a gente ter essa tomada de consciência e fazer com os nossos alunos algo diferente da nossa experiência, tá? O Guilherme colocou aqui no chat, eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente, né? Quando o artigo, né, falou das várias representações do zero, eu lembrei de um artigo sobre pensamento algébrico. Que artigo, Guilherme? Por que você lembrou, por favor? Eu tô caçando o artigo aqui, porque está aqui na minha pasta de artigos. Vou achar ele e vou mandar aqui no chat. Mas fala um pouquinho só do artigo que aí a gente lê, talvez eu conheça. Ah, tá. Era sobre pensamento algébrico, assim. Ele falava das várias. O que que era um pensamento algébrico, né? Tipo, uma das características é o estudante saber representar um número de várias maneiras, sabe? Então, zero pode ser representado como 6 e menos 6, sabe? Desse jeito, assim. Essas várias formas de representar um número, né? Essa transição da aritmética para álgebra também. Fala um pouco disso. Sim, porque essa é uma passagem para abstração, né? Porque quando você tem várias representações de uma mesma coisa, você consegue abstrair no seguinte sentido, né? Enxergar a mesma coisa de várias maneiras, enxergar padrões, generalizar. Isso tudo são atividades que promovem, né, essa abstração que é tão necessária na álgebra. Aí, quando você lembrar do artigo, você fala aqui para a gente, por favor, tá, Guilherme? Tá bom, tô procurando. Mais alguém quer falar? Esse artigo, né, sobre a regra dos sinais, ele fala também de investigações matemáticas, né? Atividades investigativas. Já tinham lido alguma coisa a esse respeito? Investigações é uma estratégia que a gente vive a matemática na sala de aula. Ao invés de ser informado sobre um resultado matemático,
a gente faz matemática, é completamente diferente. Então, aí eles estão descrevendo uma atividade, né, nessa metodologia, mas investigações matemáticas é uma tendência bem legal da educação matemática, em que a gente propõe atividades mais abertas para os estudantes explorarem, né, experimentarem, explorar, buscar, levantar conjecturas, e isso vai desenvolvendo o raciocínio matemático, né? Porque quando você relata, informa o aluno algum resultado matemático, ele não tem que pensar muito, né? Ele só tem que ouvir o que você está falando, o que você, professor, está falando para ele. E a investigação convida os alunos a explorarem matematicamente, a fazer matemática, né? A matemática não vem pronta. Ela é algo que é explorado, é construído socialmente. Quem tiver curiosidade sobre investigações matemáticas, me fala que eu tenho umas referências interessantes. A principal referência é um livro, vou pegar ali para mostrar para vocês. O livro da... Esse livrinho aqui, Investigações Matemáticas em Sala de Aula. Vou colocar aqui no chat. Eu acho que eu já falei para vocês dessa coleção, né, Tendência de Educação Matemática, que é muito bacana para professor de matemática, porque ela traz um monte de exemplos de atividades, de tendências, né, afinal de contas. Então, tem esse livro de investigações, tem um livro de modelagem, tem livros de tecnologias, de história da matemática, de estatística, de educação estatística, de interdisciplinaridade. Então, assim, é uma série de livros que são importante apoio para professores de matemática. Tem um sobre pensamento algébrico, um sobre pensamento geométrico. Fica aí a dica. Mais alguém? Oi, Tamires. Uma coisa que eu achei bem... travou. Tá dando para me escutar? Sim, estamos te ouvindo. Ah, tá. Só travou aqui, então. Uma coisa que eu achei bem legal quando eu estava lendo o artigo é que, assim, ele começa falando sobre ter sido uma iniciativa dos estudantes do PIBID, né? E eu faço parte do PIBID e teve uma iniciativa dessa, inclusive. O nosso orientador, que é o Felipe, ele fez um projeto em que ele separou alguns temas em que a gente teria que explicar o porquê dessas coisas, sabe? Então, assim, por que não pode dividir por zero? Por que mais com mais dá menos, sabe? Vários temas assim, cada dupla ficava com um tema e a gente tinha que fazer um vídeo conseguindo explicar isso para os alunos. E aí eu fiquei justamente quando menos com menos dá mais. Foi literalmente esse o meu tema. E assim, a maior dificuldade que eu achei na hora que eu estava fazendo isso era o de explicar para uma turma de meninos mais novos, porque uma turma de meninos mais velhos, às vezes eu conseguia explicar algebricamente. A gente conseguiu achar na internet umas formas bem legais
de explicar algebricamente, sabe? Só que aí o Felipe não gostou, porque ele falou assim que ia só confundir mais ainda a cabeça dos menininhos que são menores, que eles não estão acostumados ainda com usar letras para representar números, isso é uma coisa muito nova para eles, então eles não iam entender. Então a gente foi atrás de outras formas para explicar, e aí eu lembro que eu e minha dupla, a forma que a gente tinha conseguido era por uma tabela, inclusive, tipo, você ia construindo uma tabela de multiplicação, primeiro com números positivos, e aí depois você ia indo, tipo, a tabela de multiplicação de um número para o outro, você está somando tanto, somando tanto, somando tanto. Quando você começa a colocar negativo, você também vai somar e vai vendo que dá negativo. Tipo, explicando assim, é difícil de entender, mas quando coloca no papel e tal, e explica no videozinho, fica muito didático, muito legal. Então, era muito tranquilo, sabe? Não ficava confuso igual comigo falando. E aí eu achei bem legal agora ter um artigo falando justamente sobre isso, sendo que eu fiz isso mês passado, sei lá. E é de uma outra maneira, né? Eu acho que eu conheço Uhum. o que você está falando. Você chegou a contar isso lá no fórum? Eu não lembro. Não, eu perdi a data desse fórum, Jussara, desculpa. Tá. Pois é, ia ser bacana você contar essa estratégia aí. Abre o fórum lá para eu contar a estratégia. Desculpa, eu perdi sem querer. Foram vocês que criaram ou alguém contou para vocês? Vocês buscaram outra informação? Como é que é? Eu tava com uma dupla. A gente foi pesquisando várias coisas na internet para chegar numa coisa que a gente criasse, entendeu? Então não foi do zero. A gente foi pesquisando. E não tem problema nenhum. Tá? A gente foi pesquisando na internet algumas dicas, algumas coisas, e aí a gente encontrando com o Felipe, e ele também, o Felipe, que era o nosso orientador, ele também ajudando e dando umas dicas e tal, até a gente chegar num consenso final do que era melhor, sabe? Aí acabou que os vídeos não foram produzidos porque aconteceram outros projetos no PIBID, ele teve que dar uma pausa nesse projeto do vídeo e a gente começou a fazer outras coisas. E aí eles não foram produzidos, mas até a parte do roteiro em si estava pronto, sabe? Inclusive tem o roteiro depois, se quiser. Eu vou pedir até para minha dupla, eu mando para você. É bem legal. Eu vou. Tem lá eu sempre abro lá no fórum um fórum, sei lá, no Mundo, um fórum assim, para continuar a conversa, né? Porque para situações desse tipo, né? Uhum. Alguém tem uma ideia depois, aí vai lá e coloca. Aí você põe lá para gente, para compartilhar. Ah, sim, com certeza, tá? com certeza. E o mais importante, gente, igual eu falei com a Tamires, vale para todo mundo. Não tem problema nenhum a gente buscar ideias na internet, em livros, com colegas, porque conhecimento tem que ser compartilhado, né? A gente não tem que inventar a roda a cada dia, né? O importante nesses casos é dizer qual foi a fonte. Né? Igual a Tamires vai falar assim, olha, eu e a minha colega fulana fizemos essa proposta aqui e a gente se inspirou foi numa atividade do PIBID, orientada pelo professor Felipe Fernandes, a gente viu essa ideia no site tal. Então, conta tudo, é ótimo, porque aí os colegas aqui vão ler toda essa fonte de informações que a Tamires vai passar para a gente, e ali eles vão explorar também as fontes e ter novas ideias e criar outras coisas. Isso é uma formação contínua do professor, né? A gente não precisa ficar quietinho, esperando passivamente que alguém diga para a gente o que fazer. Uhum. Mas, assim, a minha impressão quando surgiu essa atividade foi a mesma que todo mundo falou aqui, sabe? Foi bem difícil de explicar uma coisa que para a gente já era óbvio, sabe? A gente ficou, nossa, como que vai explicar isso? Foi bem difícil mesmo sair do zero para conseguir explicar umas coisas assim. E tinha outros temas lá também. É bem interessante. Bacana também. O Guilherme colocou aqui no site para a gente duas referências, olha, de pensamento algébrico, né? Álgebra escolar na contemporaneidade, uma discussão necessária. J.R. Almeida. E a álgebra nos anos iniciais do ensino fundamental, primeiras reflexões à luz de uma revisão da literatura do esse A. Ribeiro, eu conheço, Alessandro Ribeiro.
Sandro Ribeiro, os outros autores eu não conheço. Mas é isso, gente, vai pegando ideia do que já foi publicado. É assim que a gente vai ampliando, né, diversificando nossas estratégias de ensino. Compartilhando o conhecimento e buscando novas fontes. Mais alguém quer falar? Então tá. Então, se alguém lembrar aí, fala, a gente volta no assunto, tá? Então, mudando aqui um pouquinho de assunto, hoje a gente conclui essa parte dos conjuntos numéricos especificamente, né? Que a gente abriu a disciplina com a questão da BNCC, numeramento, e vamos fechar a disciplina com o estudo mais detalhado de uma tendência da educação matemática, que, no caso, aqui vai ser a modelagem matemática. Entre esses dois temas, né, a gente trabalhou com os conjuntos numéricos. Né? Começamos com os números, usando a nomenclatura lá do Bento Dias dos Caras. Começamos com os números inteiros, depois os números racionais, depois os números reais, depois os números relativos. Né? E para cada um desses conjuntos numéricos, nós trabalhamos tanto o ponto de vista mais formal da matemática, quanto o ponto de vista de ensino, né? Que é uma abordagem informal, semiformal, experimental ou investigativa, usando tecnologias ou usando outras tendências da educação matemática, deixando sempre claro, né, que a abordagem abstrata, mais formal, é importante para que você, professor de matemática, saiba como essas estruturas numéricas são construídas, né? Como que formalmente a matemática estabelece os conjuntos numéricos das operações e propriedades dessas operações. Mas que essa abordagem mais formal não é a mais adequada para abordar esses assuntos na educação básica. Na educação básica, nós vamos buscar estratégias, metodologias para tornar essas informações, esses resultados matemáticos acessíveis para os estudantes, para que eles entendam esses conteúdos, esses resultados, de uma forma significativa, que faça sentido para eles, e não apenas como um conjunto de regrinhas. Né? Eu estou batendo essa tecla aqui a disciplina inteira com vocês, né? Porque lembrando que com as crianças, né, no ensino fundamental e depois na adolescência, no ensino médio, a gente precisa fazer matemática com eles, né, e não apenas informá-los sobre resultados matemáticos. Né? Então, agora, a gente hoje fecha essa parte dos conjuntos numéricos, e a partir da semana que vem, né, hoje já é a 25ª aula, a gente vai ter três aulas agora dedicadas à modelagem, né, na educação matemática, conectada também com o assunto da disciplina, que são os números, né? E aí depois a gente fecha a disciplina. Tem uma água. Bom, e aí, nesse finalzinho aqui, nesse final da aula, eu queria conversar com você sobre um trabalho final, um trabalho individual, que eu vou pedir para vocês entregarem até dia 13 de fevereiro. Então, não deixem para fazer em cima da hora, porque é um texto autoral, vocês vão criar alguma coisa, criar um texto, e aí para fazer isso em cima da hora, às vezes é complicado, né? O texto se chama Imaginação Pedagógica. Vocês leram lá as orientações que eu deixei lá no Moodle?
Eu dei uma olhada só, mas não peguei para fazer ainda não. Depois vocês leem, então, com cuidado lá, tá? Qualquer dúvida, coloca lá no fórum para eu esclarecer. Ô, Jussara, eu li, sabe? Mas, assim, não ficou claro para mim a maneira do qual que você quer que escreva. Geralmente, quando eu escrevo, eu estou dando a opinião pessoal e, às vezes, até fujo um pouco dos autores. Mas por quê? Porque muita coisa que está sendo escrito ali, não é que eu discordo do autor ou discordo da maneira. É a maneira que a gente, como já trabalhou muito tempo com esse tipo de matéria, então a gente fica sem saber o que é para escrever. Qual é essa imaginação pedagógica? Para mim, assim, me imaginar como professora, assim, como é que eu vou fazer, como eu lecionava, fica difícil para mim, sabe? Eu estava até conversando com alguns ex-alunos para ver o que eles acharam, o que eles acham, para eu poder escrever, porque eu estou com dificuldade de escrever nessa parte. Ok, Cleusa. Esse texto, gente, funciona ao mesmo tempo como esse exercício de criar um plano para ensinar alguma coisa, né, de números, relacionado com números, e como uma prova em que eu vou verificar de tudo que a gente discutiu aqui, o que ficou para vocês, né? Como que vocês se apropriaram, estão se apropriando dos textos que a gente leu e discutiu, das atividades que a gente fez na disciplina, né? Então, ao invés de eu dar uma prova para vocês responderem, né, o que significa, por exemplo, sala de aula invertida, ou o que significa como que fulano explica a regra dos sinais da multiplicação, ao invés de fazer perguntas diretas assim, eu estou pedindo vocês para escreverem um texto mostrando o que vocês aprenderam desses textos, dos textos das atividades que a gente fez aqui. Então, Cleusa, te respondendo, a proposta no seu caso específico é de você criar algo diferente do que você já fez. Por quê? Uhum. Aqui, a gente está... aqui na disciplina, a gente está trabalhando com vários assuntos que visam preparar vocês para o futuro. Né? Então, Cleusa, um convite que eu faço para você é tentar ser diferente do que você já foi no passado. Porque qualquer curso que a gente faz, eu acho, causa na gente o desejo de transformação. Então, esse o convite que eu faço para você, de fazer algo diferente, de pegar tudo que a gente leu aqui e criar algo novo, algo para ensinar. Aí você escolhe o conteúdo, né? Eu quero trabalhar com números irracionais, por exemplo, né? E como eu vou trabalhar com, né? O que eu vou criar? Eu, Cleusa, daqui a 10 anos, ensinando números irracionais, o que eu vou propor? Baseado em Nogueira e Rezende, baseado no artigo lá dos professores da UFMG, a Eliane Soares, etc. Né? O que eu vou criar? Né? Então, isso esse convite para todo mundo. Tá? Então, eu começo aqui a explicação como se eu estivesse escrevendo o meu texto. Tá? Então, vocês não precisam fazer esse texto exatamente. Isso aqui é Jussara... Tem que ser dentro do que os autores propôs, e não passar fora do contexto daquilo que os autores estão propondo, né? Tem que ser dentro deles. Isso. Aí você escolhe algum deles que você gostou mais da ideia e tal. E aí tem uma parte que é inventada, né? Que você está se imaginando daqui a 10 anos. Então... Eu espero estar viva também, né? Todos nós esperamos, Cleusa. Daqui a 10 anos, a idade está bem avançada. Então, você pode
você pode brincar com isso aí também, né? De você estar numa idade avançada e criando coisas novas, né? O que mantém a pessoa jovem são as novas ideias, as transformações, né? E por aí vai, né? Mas então, assim, tem, ao mesmo tempo que vocês que vão se basear nos artigos que a gente leu aqui na disciplina, né? Então, é uma coisa acadêmica, né? Fulano falou isso, tal. Tem uma parte do texto que é fictícia, é imaginação, é você se imaginando no futuro, daqui a 10 anos, sendo professor de matemática, aí vocês vão inventar, né? Então, esse início aí, ó, é Jussara inventando a imaginação pedagógica dela, né? Então, é 2 de fevereiro de 2022. Quase 80 anos, quase 80, 76 Perfeito. anos. Perfeito. Hora de começar a mudar, viu? Então, aí, você é vovó dos alunos. Vê se é a tia vovó. Isso. Tá Aí certo. aí eu dou um exemplo aqui, né, de como que eu, Jussara, faria esse texto, né? Então, a data, 2 de fevereiro de 32, hoje começa o ano letivo na escola, invento o nome para a escola, e após alguns anos de experiência como professora de matemática, eu sinto-me segura para cada vez mais exercer minha prática docente de forma inovadora e criativa. Aí as discussões da disciplina, tal, porque é para fazer a conexão com a nossa disciplina, né? Que lembra, tem esse teor prova. Então, vocês vão ter que mostrar para mim o que vocês aprenderam aqui na disciplina, tá? Então, as discussões da disciplina despertaram-me sobre a importância dos números para fazer uma leitura crítica do mundo, segundo Paulo Freire. Nos anos de 2020 a 2022, nossa vida estava completamente diferente devido à pandemia causada pelo coronavírus e nos demos conta de quanta informação baseada em números circulava em conversas, grupos de WhatsApp, na mídia e na sociedade. Desde então, passei a observar com mais atenção as diferentes formas como a matemática e os números em particular fazem parte do cotidiano dos estudantes. Aí eu faço a conexão com aquele artigo que a gente viu lá no início da disciplina, né, da Maria do Carmo Mendonça, né, que ela, né, dos algoritmos que os estudantes criam no seu cotidiano. E aprendi que a modelagem matemática, o artigo aqui do seminário da semana que vem, né, pode ser uma boa estratégia para levar essas discussões para as aulas de matemática. Por tudo isso, inspirado nas ideias, aí você já começa a colocar os autores, né? Por exemplo, esse que a gente está discutindo hoje, né? Shintani e colegas de 2020, por exemplo, esses autores, né? Eles, inspirado nas ideias dele, eu pretendo abordar o assunto multiplicação de números inteiros no 7º ano do ensino fundamental. Vou fazer assim, aí você apresenta uma proposta. Eu vou ensinar esse assunto assim. E aí você incorpora outro autor falando, né? Olha, Soares e outros falaram sobre a dificuldade que os estudantes podem ter quando, sabe, mostrando o que vocês aprenderam da disciplina com essa dose de ficção, né? De você, professor, no futuro, tá? Agora eu posso enfatizar um artigo que eu mais interessei. Aí eu posso falar mais sobre ele e mostrar a maneira que eu vou ensiná-lo. Né? Para mim não ter que apanhar tudo de uma vez, que fica um pouco difícil. Fica até incoerente, né? Você vai virar uma coxa de retalhos. Você escolhe 1, 2... Isso. Aí eu vou enfatizar aquilo que eu achei assim, mais legal no curso. Isso, e aí você traz as ideias desse autor, né? Fulano fala isso, né? E aí, baseado nisso que ele falou, eu criei isso aqui. Tá. Entendi. Assim fica mais fácil, porque quando eu estou escrevendo texto, infelizmente, às vezes eu entro só com a minha opinião e esqueço até do autor, a opinião do autor. Então, muitas vezes, o que eu escrevi, às vezes não está de acordo, porque eu saí fora do autor, e não posso sair do autor. Pois é isso. Então, a ideia é conversar com o autor. Tá? Isso.
Tá, Joia. Obrigada, hein? Nada, isso é para todo mundo aí, né? E aí tem uma parte mais técnica aqui, né, para cada um escrever de um jeito. Então, é um texto de 3 a 4 páginas, né, com uma determinada formatação aí. E vocês devem ter percebido que na disciplina inteira eu coloco referências dos textos que a gente lê, sempre usando as normas da ABNT, que é um exercício, né, para o caso de vocês darem continuidade à vida acadêmica. Né? Então, sempre que a gente vai escrever alguma coisa, é tipo isso que eu falei com a Tamires, né? Traz a ideia que vocês tiveram, mas coloca as referências, né? É sempre importante respeitar os direitos autorais. Então, se eu tenho alguma ideia inspirada no fulano, tudo bem, fale da ideia, mas diga que a inspiração veio de fulano. Esse dizer é feito usando a referência bibliográfica, igual eu fui fazendo ao longo de toda a disciplina. Né? Então, faça isso também no texto que vocês forem criar. Bom, e é um texto individual, né? Cada um vai criar a sua imaginação pedagógica. Deixa criar, gente. Nossa, uma vez esse exercício foi tão bonitinho que um aluno da minha turma estava começando a namorar com uma colega de turma, né? Então ele colocou essa história no meio, né? Finalmente eu e fulana nos casamos, temos tantos filhos e agora a gente tem que trabalhar muito para poder sustentar as crianças, né? Sabe? Ele foi criando a história dele de professor, misturando com a vida pessoal. E a ideia é essa, tá, gente? Criar e, ao mesmo tempo, mostrar para a Jussara o que vocês aprenderam na disciplina. Porque se ficar só na criação também, só na invenção, o trabalho não está bom. Se ficar só tipo prova, né, fazendo resumo dos textos, né, o artigo tal fala isso, o artigo segundo fala aquilo, também não está bom. É para misturar as duas coisas, a imaginação com as atividades dos textos que a gente leu na disciplina. Então, é uma prova também, tá? É um texto criativo e é uma prova. Prova no sentido, assim, eu quero mostrar o que eu aprendi. E aí, esse é um trabalho que vale 30 pontos, é para entregar lá no Moodle, no espaço lá da 29ª aula, que está aberto para vocês entregarem até o dia 13 de fevereiro, às 18 horas. E aí começa agora a rascunhar esse texto para não fazer em cima da hora, porque criatividade é alguma coisa que a gente tem que alimentar, né? Começa a rabiscar agora, faz uma caminhada, pensando no assunto, volta, escreve mais um pouco. Aí depois, no final do mês, agora, no mês de fevereiro, passa a limpo e coloca lá no Moodle. Tá claro, gente? Sim, agora ficou claro. Para mim, agora ficou claro, porque eu estava pensando totalmente diferente, não ia escrever nada disso. Aí, com você esclarecendo, ficou melhor para mim. Até mesmo escrever outros textos que que eu vou escrever para te enviar. Então, eu sei agora como é que eu tenho que fazer. Porque, é igual eu te falei, essa matéria tinha que ser a primeira do início do curso nosso. Mas está tranquilo. Está bem tranquilo, dá para escrever. Agora, eu não sei se vai escrever a altura que você quer, né? Mas pelo menos dá para fazer pelo menos parecido aquilo que você quer que a gente faça. É bom esse exercício, gente. Vai por mim, vai lá. Bom, a Guilherme falou que está clara, a Luísa falou que eu também ia escrever outra coisa, me deu mais ideia, legal, Luísa. Mas é isso aí, é criar e mostrar o que vocês aprenderam aqui. E é individual, né? Porque a gente fez, a maioria dos trabalhos a gente fez em grupos, né? Então é hora de você se mostrar. Né? Toma todos os cuidados lá com a formatação, com a qualidade da escrita, né? Para eu me debruçar sobre o que é mais importante, que é o conteúdo da história de vocês.
Se tiver tempo, pede alguém para ler, para corrigir o português, isso ajuda também. Né? Pede para um colega, está falando, lê o meu texto aí, vê se está bom, dá palpite. Então, para isso, tem que escrever com mais tempo. Né? Aí, fora isso, né, a gente tem um seminário terça-feira que vem de modelagem matemática, então o grupo vai colocar as questões. É só um grupo da turma de vocês, que a turma da noite tem menos alunos, né, então eles não vão, não tem um grupo com esse seminário. Aí eu convidei para vir na nossa turma, se eles quiserem assistir vocês, mas de todo modo na turma deles, né, à noite, a gente vai discutir o mesmo texto, só que não tem um grupo responsável, né? Então, tem o seminário terça-feira que vem. Aí, na aula de quinta-feira que vem, a gente não se encontra porque vocês vão estar fazendo a oficina sobre vacinas da Covid. Então, tem lá o roteiro, lá no Moodle, falando dessa terceira oficina. E aí a gente vai concluindo, né? Depois, na outra semana, o grupo de discussões sobre modelagem vem conversar com a gente sobre modelagem matemática, e aí concluímos. Reta final. Bom, então está aberto aí para dúvidas, comentários, sugestões. Vocês são muito caladinhos. Só eu e Cleusa que falamos aqui. Eu sou até meio suspeito, que eu adoro falar. Aí tem hora que me policia. Até minha filha está comigo e diz, mãe, você está falando o tempo todo, deixa as outras pessoas falar. Então, tem hora que ela me corrige aqui. Uhum. Falo que eu falo muito, você é muito polêmica, mas não é, às vezes tem que tirar as dúvidas. Eu digo que eu estou quietinha aqui, ela já mandou ficar quietinha. Gabriela está aparecendo aqui para mim, você quer falar alguma coisa, Gabriela? Não, por enquanto não. Não tem nenhuma dúvida por enquanto. Tá. Aí tá, o fórum tá lá, gente, aberto, e aí, quando tiver dúvida, coloca lá que eu respondo, tá? Porque quando a dúvida sua pode ser a dúvida dos outros colegas também. Então, fiquem à vontade para falar lá. Enzo, quer falar alguma coisa? Ana Luísa, Giane, Luísa, Cleve. Tranquilo. Ficou bem mais claro agora com a explicação. Acho que vai ser uma ótima maneira da gente concluir a disciplina. Aí depois vai ser tipo, só você que vai ler ou tipo, vai compartilhar de todo mundo? Só eu que vou ler. Agora, se você quiser compartilhar com todo mundo, vai estar aberto lá no fórum. É bacana. Assim, né? Tem gente que é mais criativo que eu, né? Eu não sei se a minha vai estar tão interessante, mas eu vou esforçar para ficar bem legal. Boa ideia, eu vou deixar aberto lá. Se você quiser compartilhar a sua imaginação pedagógica, compartilhe aqui com os colegas. Eu acho super legal, vou ficar super interessada em ler. Mas eu não sei se eu tenho autoestima para compartilhar a minha, não. Né? É assim que começa, Luísa e Ana Luísa, né?
uma vida de escritora pode começar por aí. Eu acho que a gente só aprende fazendo, vai errando no início, erra a mão, fica meio estranho, mas assim a gente vai evoluindo. Escrever, gente, é um exercício que a gente aprende fazendo. Ninguém vai acordar um dia e dizer, hoje eu sei escrever. Não, tem que ler muito, tem que escrever muito. Ler literatura, né, para poder ver o estilo de escrita, as estratégias de argumentação, pontuação, como que escreve e tal. Tem que ler muito e tem que escrever, tem que escrever. É muito importante. Não sei se eu já contei para vocês, eu morei um tempo em Portugal, né, estudando, trabalhando, né, com a educação matemática. E aí lá eu me comunicava com professores da educação básica, né, por e-mail e tal. E uma escrita tão boa, né, dos professores lá de Portugal. Falei, gente, eu queria tanto que no Brasil fosse assim também, porque a gente tem um problema crônico aqui no nosso sistema educacional, né, que todo mundo está meio deficiente com relação à escrita. E aí isso não é culpa, né, de cada um de nós, não. Isso é culpa, a responsabilidade disso como diz o Roberto Freire, né, o fracasso a crise na educação brasileira não é crise, é um projeto, né? Então, aí nós todos temos essa deficiência na nossa formação. E para resolver isso, né, não é ficar com vergonha, é escrevendo e se expressando, lendo, que a gente vai resolver esse problema estrutural da nossa sociedade, né? Então, em cada possibilidade que eu tenho, né, como aqui com vocês, numa disciplina, eu sempre peço para as pessoas escreverem. Escrever é muito importante, sempre, sempre. Então, vamos aproveitar esse momento agora, sem autocrítica muito pesada, e vamos escrever, mostrar o que ficou para vocês da disciplina, mostrar que professores vocês vão ser daqui a 10 anos. É importante. Sim, acho que vai ser legal compartilhar. Eu vou abrir lá o espaço para vocês compartilharem com os colegas, tá? Porque Mas eu espero que não tenha só a minha, porque senão eu vou excluir, porque aí vai ficar ruim também, né? Porque aí eu vou concordar com a Luísa, vou me indispor lá e só eu, tem que ser todo mundo junto. A Luísa já falou que vai compartilhar também. Eu vou, porque a pasta que eu coloquei lá para vocês entregarem, só eu tenho acesso. Mas se eu abrir num fórum, todo mundo tem acesso. Então, assim, para entregar, eu fico com medo de vocês confundirem, né? Mas, assim, para entregar, para mim, é nessa pasta para entregar a tarefa. E no fórum é só se você quiser compartilhar com os colegas. A Luísa está lembrando aqui que depois de 15 minutos você não pode apagar, tá, Luísa? Então, assim, você tem 15 minutos para se arrepender. Mais alguma coisa, turma? Então, Tamires, eu vou abrir um fórum lá para você compartilhar só essa atividade dos números inteiros, tá? Do produto de números inteiros. Tranquilo, acho até que já está aberto. Um que é do dia 27, já está. Ah, ótimo. Então pode colar, por favor. Para continuar a conversa, né? Sim, isso. Já está aberto, já até conferi. Vou postar lá agora. Beleza. Então põe lá, por favor. Não esquece da referência, tá? Tá bom, vou procurar. Isso. Mais alguma coisa, turma? A referência, tipo, quando se trata do Felipe, eu escrevo como, assim? Não, esse só fala isso. Então, é uma atividade Felipe, né? que você e sua colega fulana criaram
como uma atividade do PIBID, orientado pelo professor Felipe Fernandes, da Faculdade de Educação. Você conta, porque assim, tem colega que não está aqui hoje e não vai entender. Não, tranquilo, sim. Aí, isso que você contou para a gente, você escreve lá contando, e aí coloca a atividade que vocês bolaram, e se vocês se inspirarem em algum site, aí você põe a referência do site. Tá bom. Ou do livro, Fechou. ou do artigo, beleza? Ok. Ótimo. Agora, se o exercício foi criado por mim, eu fiz uma estratégia para trabalhar aquele assunto, aí eu ponho que a estratégia é minha, né? Isso. E se eu pegar algum livro também, né? Primeiro, geralmente da série Iniciais, também aí eu tenho que pôr o autor do qual eu peguei tal exercício, e se a estratégia for minha, coloco a estratégia que foi eu criado por mim. Isso. E pode acontecer também uma mistura disso aí. Eu vi uma estratégia em algum livro e adaptei desse outro jeito. Né? Então, você diz qual é a fonte de inspiração e qual foi a sua criação. E nunca esquecer dos autores, né? Claro, gente, temos que respeitar os autores, por favor. Eu comecei a ignorar alguns aí, porque eu fiquei, achei assim, nossa, se for trabalhar desse jeito numa escola, com os outros não vai aprender. Então, eu vi que eles têm que respeitar os autores. Não, tranquilo. Podemos fechar, então? Tranquilo. Sim. Ok, então, turma. Então, tem que ler lá o artigo de modelagem para a semana que vem, participar do fórum que o grupo vai organizar, e participar do seminário na terça-feira. Tá bom? Então, até terça. Bom final de semana para vocês. E comecem a escrever a imaginação pedagógica, tá? Ok. Obrigado por tudo. Boa semana para vocês todos. Deus Obrigada abençoe. a vocês. Obrigada, amém. Tchau, Jussara. Com Deus. Até Obrigado, boa noite. Tchau, boa tarde. Tchau, professor. Obrigado. gente. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.